E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga o zagueiro Pedro Henrique, que o Vasco tem interesse na sua contratação para essa temporada de 2025. Atualmente, Pedro Henrique é jogador do Bragantino, é um zagueiro assim que teve passagem pelo Atlético Paranaense, teve bons momentos, mas também teve momentos de baixa o Pedro Henrique. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como joga esse zagueiro que o Vasco tem interesse. Será que ele seria o cara para resolver o problema da zaga do Vasco ou será que não? Show? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pega esse vídeo e compartilha em todos os grupos de Vasco que você tiver no seu celular, de WhatsApp, porque assim você ajuda mais torcedores do Vasco a conhecerem o nosso canal e saberem como joga o Pedro Henrique, se ele é ou não uma boa contratação pro Vasco, beleza? E para você que quer entrar o ano de 2025 com o pé direito, ganhando em dólar, morando aqui no Brasil, vocês estão vendo que o dólar tem a previsão de bater R$7 para esse ano de 2025. Clica no primeiro link do comentário fixado se você quiser ter resultados como esse aqui que obteve a Cláudia. Você pode seguir o mesmo passo a passo que ela seguiu até você conseguir ter esses resultados. Beleza, irmão? Então, galera, estamos aqui com o SofaScore do zagueiro Pedro Henrique, jogador que atualmente joga no Bragantino, tem 29 anos de idade, 1,88 m de altura e chuta preferencialmente com o pé direito. Valor de mercado 3,2 milhões de euros, 100 pontos fortes notáveis, mas também 100 pontos fracos notáveis. Ele que no último campeonato brasileiro teve uma nota média de 6,89. O mapa de calor dele indica e mostra que ele joga pelo lado direito da zaga, que hoje é o lado ali que, por exemplo, joga o João Vitor. Mas o João Vitor já jogou algumas vezes também pelo lado esquerdo da zaga, então não seria nenhum grande empecilho assim os dois jogarem juntos, a gente pode dizer. 28 jogos, 27 iniciando, jogou em média 85 minutos por partida o Pedro Henrique, uma vez na equipe da semana, um gol marcado pelo zagueiro, uma grande chance perdida e uma conversão de gols em 13%. Esse único gol dele nessa temporada foi de dentro da área de 8 tentativas e foi um gol de cabeça. Nenhuma assistência, nenhuma grande chance criada, assistências esperadas 0,36, passes certos por partida 35,8, 80% de êxito, passes no próprio campo 23,2, acertou aí 88% dos passes, passes certos no terço final 12,6 e bolas longas do Pedro Henrique 5,3 com 52% aí de aproveitamento. É um número bacana do Pedro Henrique de bolas longas certas. Passes certos cavados 3,8, 58% de aproveitamento e nenhuma tentativa de cruzamento. 5 jogos sem sofrer gols, desarmes por jogo 1,5, interceptações por jogo 0,9, bolas recuperadas por jogo 3,6, cortes por jogo 4,1, erros capitais que resultaram em chutes ali mais perigosos para o adversário 3 do Pedro Henrique e pênaltis cometidos 2 pelo jogador. Então vale a gente ficar atento a esses números aqui no final do Pedro Henrique. Dribles certos 0,1, acertou aí 75% dos dribles, que é bom para um zagueiro sair jogando. Duelos aéreos ganhos 1,9, 51% aí de aproveitamento, não é um número excepcional para um zagueiro. Eu costumo gostar mais de zagueiros que ficam ali acima de 60% nos duelos aéreos ganhos. Duelos ganhos no chão 2,3, 60% aí de aproveitamento. E disputa de bolas vencidas do Pedro Henrique 4,2 com 56% de êxito. Perda de posse de bola 9,7, faltas 0,8, impedimentos 0,1 e cartões amarelos 5 do Pedro Henrique. Eu trouxe aqui alguns números dele comparando com o Léo na última temporada, por mais que sejam zagueiros que tenham jogado em lados diferentes da zaga. O Pedro Henrique teve uma nota média melhor do que o Léo, tem um valor de mercado melhor do que o Léo e é um pouco mais alto também do que o Léo, 1,88 m contra 1,83 m. O Léo fez mais jogos. O Pedro Henrique marcou um gol, o Léo não marcou nenhum. O Pedro Henrique só perdeu uma grande chance, o Léo perdeu 4, então o Léo poderia ter feito 4 gols. Assistências o Léo deu mais, deu uma assistência. Assistências esperadas do Léo são maiores, até porque o Léo tem uma característica de construir o jogo melhor do que o Pedro Henrique. Bolas longas o Pedro Henrique já tem um percentual bem melhor do que o Léo, 5,3 contra 2,7, e o Pedro Henrique acerta mais também do que o Léo.
Na questão de interceptações, o Léo vence o Pedro Henrique, 1 contra 0.9, por pouca coisa mais vence. Desarmes, os dois empatam. Dribles sofridos, o Léo sofre menos dribles do que o Pedro Henrique. Cortes, o Léo faz um pouco mais de cortes do que o Pedro Henrique, 4.6 contra 4.1. Chutes bloqueados do Léo, 0.1 contra 0 do Pedro Henrique. Em dribles certos, os dois empatam, 0.1, mas o Pedro Henrique tem um aproveitamento aqui melhor, de 75% contra 66.7 do Léo. Duelos ganhos no chão, o Pedro Henrique consegue vencer mais, 2.3 contra 2 do Léo. Duelos aéreos ganhos, 1.9 do Pedro Henrique contra 0.9 do Léo. É algo assim que eu sempre achei o Léo abaixo de outros zagueiros, que são os duelos aéreos. O Pedro Henrique vai um pouco melhor do que ele. Perda de posse de bola, o Léo perde menos a posse de bola do que o Pedro Henrique. Em faltas sofridas e em faltas cometidas, o Pedro Henrique leva a melhor sobre o Léo. Em cartões amarelos, o Léo só levou 2, enquanto o Pedro Henrique levou 5. Esse é o comparativo dos dois jogadores. Vamos ver então como foi essa última temporada do zagueiro Pedro Henrique. Começou marcando esse gol de cabeça contra o Flamengo. Eu tava vendo esse jogo. A chance de defesa do goleiro. Aqui a gente vê um salto de pressão do Pedro Henrique. Ele consegue recuperar, vai limpo na bola. E ele tem essa boa qualidade para conseguir encontrar um lançamento longo. Aqui a gente vê uma disputa dele contra o Igor Jesus do Botafogo. O Igor Jesus coloca na frente na velocidade, mas o Pedro Henrique consegue recuperar no carrinho. Mais um lance do Pedro Henrique, dessa vez uma bola cruzada para dentro da área. Um lance que ele chega limpo só na bola, era um lance difícil, perigoso para o zagueiro. Mais um lance do Pedro Henrique, no mano a mano aí contra o Gabriel Menino, ele tirou com extrema facilidade. Novamente, bola cruzada para dentro da área, essa vem pelo alto e o Pedro Henrique consegue limpar e fazer o corte. Isso aqui é extremamente importante para zagueiro. Ser bom no jogo aéreo é primordial. Mais uma vez o Pedro Henrique fazendo um corte pelo alto. E tu vê que ele consegue cortar e tirar, afastar ela realmente ali de perto da área. Bola cruzada para a área, Pedro Henrique no ataque. Bom cabeceio dele, apesar de só ter marcado um gol nessa última temporada, ele consegue ter como virtude esse jogo aéreo ofensivo o Pedro Henrique. Agora um lançamento longo dele. Boa bola. Mas aí o goleirão deu uma bobeada e serviu ele talvez com a assistência do Pedro Henrique. Mais uma vez ele saindo jogando, construção de jogo. E ele utilizando a sua bola longa contra defesas mais avançadas. No lance aí que quase resultou em gol também para o Bragantino. Mais um lançamento do Pedro Henrique. Novamente a gente vê uma bola longa dele. Essa um pouco diferente. Um pouco mais de efeito de curva. Poderia ter se tornado uma assistência. Agora tu vê um lance que ele tem que sair para caçar. E consegue fazer um ótimo corte por baixo. Limpo na bola. Agora chegou de carrinho. Eu falei com vocês que uma das características do Pedro Henrique chegar de carrinho. Chegar firme nas costas dos atacantes, sempre tá ali próximo disputando os lances. Não significa que ele sempre vai ganhar, mas ele sempre vai estar ali. Mais um bom corte de cabeça do Pedro Henrique. Novamente dentro da área, bola para a área e ele consegue fazer o corte. Contra um centroavante alto ali, no caso o Janderson, mas ele estava bem posicionado de frente. Esse lance aqui eu sempre comento com vocês sobre a importância de você conseguir bloquear esses lançamentos que vêm do adversário, de você ganhar essa primeira disputa. O Pedro Henrique consegue fazer isso bem. Mais uma vez agora uma saída de 3, ele recebe a bola e vai buscar esse lançamento longo. Esse lançamento longo é extremamente importante, principalmente quando você joga contra defesas que você não está conseguindo quebrar tanto as linhas por dentro, e aí você depende dessa movimentação por trás da defesa. E você ter um zagueiro que tem esse lançamento longo, porque muitas vezes o time adversário deixa essa liberdade maior para os zagueiros, e aí você consegue dar uma desafogada legal, e o Pedro Henrique faz isso bem. Novamente vai sair jogando, tu vê. E ele tem como característica encontrar essa fatiada longa. É uma bola que não viaja tanto do Pedro Henrique, então eu gosto. Agora pressionado, consegue sair muito bem da marcação-pressão, com coragem para jogar, consegue dar um drible de letra, muito bem o Pedro Henrique. Novamente saindo jogando, dá uma pequena conduzida para criar a linha de passe e encontra um baita passe por dentro, deixando seu companheiro em ótimas condições para criar situação de gol. De novo, passe vertical do Pedro Henrique, isso é muito exigido por qualquer time que quer contratar um zagueiro hoje em dia. O zagueiro tem que ter essa característica e o Pedro Henrique tem. Bola longa,
rasante, rasteira. Muito, muito bom esse passe do Pedro Henrique. Tu vê como é que ele encontra a janela de passe perfeita e consegue dar um passe dificílimo de ser interceptado, rápido, com força. Agora ele tem que fazer uma cobertura. Conseguiu ir muito bem de carrinho. Bola nas costas dele. Vamos ver como é que ele vai proteger esse lance. Protege, empurra para a linha de fundo e consegue ficar com tiro de meta. Novamente o Pedro Henrique na jogada. Consegue fazer um corte ali combinado com seu companheiro. Agora um lance que ele já entendeu o que seria feito e ele corta muito bem. Baita corte do Pedro Henrique. Recebe a bola para sair jogando novamente. E consegue encontrar esse passe cavado mais longo. De novo, Pedro Henrique saindo jogando. Vocês percebem que geralmente os times que estão um pouco mais fechados, que não estão fazendo aquela marcação-pressão, eles dão essa liberdade para os zagueiros lançarem. E o Pedro Henrique novamente encontra um ótimo lançamento. Mais uma vez, construindo por dentro, saída de 3, Pedro Henrique lança. E por característica dele, ou talvez por pedido ali do técnico do Bragantino, esse lançamento sempre era buscando aqui o lado esquerdo de ataque. De novo, Pedro Henrique, vamos ver o que ele vai fazer dessa vez. Já levanta a cabeça, olha para o lado esquerdo e encontra o lançamento, encontra uma boa bola longa. De novo, Pedro Henrique recebe ela, olha para o lado esquerdo e bola longa lá para o lado esquerdo. Provavelmente isso aqui era treinado pelo treinador também. Lance de 1 contra 1 na defesa, bola por cima, ele vai lá e consegue fazer um bom corte. Agora, um lance difícil, complicado, porque se esse cruzamento pega um pouquinho mais à frente, poderia complicar o Pedro Henrique, mas ele conseguiu cortar bem. Disputa contra o Ener Valencia, ganha, não deixou o adversário ficar com a posse. Aqui ele já se apresenta para sair jogando. Vem uma marcação, pressão em cima dele, e ele consegue fazer uma bola longa bem feita lá na frente. Novamente, uma marcação mais pressão, que o Pedro Henrique tem que pensar mais rápido. Ele consegue novamente encontrar uma bola longa no corredor. Bons lances do Pedro Henrique. É óbvio que aqui é um vídeo de melhores momentos, que o cara só vai estar acertando, né? Novamente essa invertida para o lado esquerdo. Mais uma vez ele deve buscar fatiada lá no lado esquerdo. Dessa vez uma bola que viajou um pouco mais, mas chegou certinho ali para o Juninho Capixaba. Agora um lance que ele vai ter que saltar uma pressão. Briga com o Barrael e ganha. Bom lance do Pedro Henrique, muito bom. Ficou com a posse. Um lance agora onde ele vai ter que caçar, né? Ele viu que teria ninguém para fazer a cobertura, então ele foi lá e conseguiu fazer o corte. Bom lance novamente do Pedro Henrique. Boas jogadas, interessante. Um lance agora de completa exposição. No mano a mano, o Pedro Henrique vai lá e consegue fazer um ótimo corte. A bola fica para o goleiro. De novo, pressão em cima dele. Saiu muito bem ali do Canóbio. E saiu jogando com extrema tranquilidade. Carrega, conduz, linha de passe e tentou uma bola longa para a esquerda que deu certo. Pedro Henrique é um bom coach. Caralho, tá foda hoje, hein? Pedro Henrique é um bom construtor de jogo. Novamente essa bola longa para a esquerda. Com certeza era treinado pelo Bragantino isso. Essa saída de jogo. Pressão do Cruzeiro e o Pedro Henrique baita passe, baita passe. Olha como é que ele vai sair da pressão. Pressão toda em cima dele. Porra, olha o vazio que ele encontra. Agora tu vê a situação que ele já deixou o Bragantino. 1, 2, 3, 4 contra 3 do Cruzeiro. Esse passe é extremamente importante que o zagueiro saiba fazer. Passe forte no chão, gostei de novo. Mais um ótimo passe do Pedro Henrique para sair jogando. De novo, esse passe rasante, rasteiro. Extremamente interessante o estilo aí de jogo do Pedro Henrique. Mas é o que eu falei para vocês. É um zagueiro que ele costuma, por característica, ser um zagueiro que joga no risco, o Pedro Henrique. Agora um lance que ele vai ter que se recuperar na velocidade, hein? Correu, se recuperou muito bem. Baita recuperação do Pedro Henrique, baita. E tu vê que por característica também, ele nessa construção de 3, ele fica no centro.
Encontrou a fatiada agora pro lado direito certinho. Os lançamentos longos do Pedro Henrique são bons. De novo para a esquerda, boa bola longa. O time saindo jogando, vamos ver como é que ele vai construir. Bom passe, chegou certinho pro companheiro, legal. Mais uma vez no meio, por dentro, nessa construção do Bragantino. Levanta a cabeça aí, bola lá na esquerda. E é isso, cara. Pedro Henrique, zagueiro, eu acho que ok. Dos nomes que o Vasco tem hoje para sua zaga, eu acho que o Pedro Henrique chegaria para ser titular. Não é o zagueiro ideal, no melhor dos mundos pro Vasco, mas para nossa realidade, se for o que vier, ok, o Pedro Henrique. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.